Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. E o que nós vamos estudar hoje? Uma outra classe de palavras, porque nós já estudamos verbos, substantivos, adjetivos. E hoje nós vamos estar olhando as preposições. Vamos lá então? Preposição é uma classe de palavras, pertence à morfologia, portanto, né? Que liga entre si termos de uma frase, de uma oração. Então, eu vou dizer que a preposição é um conector. Prestem atenção. É a classe de palavras que liga termos entre si, é invariável. O que significa isso? Ela não sofre flexão de gênero ou de número, ela é invariável. E estabelece uma relação de vários sentidos entre as palavras que ela liga. Isso quer dizer que a preposição ela não é vazia de significado, ela vai estar representando alguma coisa, ela vai estar dando uma ideia, ela vai trabalhando um sentido dentro da produção textual, dentro daquilo que se é elaborado, dentro daquilo que se é lido. As preposições, sintaticamente, não exercem propriamente uma função, ou seja, elas não têm uma função sintática. São, portanto, consideradas conectores, isto é, elementos de ligação. Tranquilinho essa tela? Muito bem, segue comigo. Através da preposição. O segundo elemento, nós chamamos de segundo elemento de consequente. Ele explica o sentido do primeiro termo, que nós chamamos de antecedente. Então, o primeiro termo é o antecedente, o segundo termo é o consequente, e o consequente explica o antecedente. Vejamos aqui. Sinto dor de cabeça. Qual é a preposição aqui? É o de, isso aí. E o que esse de está fazendo? Vê se vocês percebem. Ele está ligando dor, né, que é um termo antecedente, com cabeça, que é um termo consequente, que está explicando o tipo de dor que é. Boa? Tranquilo. Entendendo aí preposição, vamos ver os tipos de preposições que nós temos. As preposições essenciais. O que significa isso? São aquelas palavras que nasceram preposição e que vivem preposição. Ou seja, elas são sempre preposição. Elas funcionam sempre como preposição. É uma listinha legal. Tem até musiquinha das preposições. E nós precisamos memorizar. Eliana, precisamos sim. Porque um outro conector são as conjunções. Só que as conjunções têm um número muito maior do que as preposições. Se eu souber memorizado, se eu souber de cor quais são as preposições, eu consigo perceber muitas coisas dentro da gramática. Primeira diferença entre preposição e conjunção, que eu estou falando aqui. Mas não é só isso não. Se um termo é objeto indireto, se ele está completando o sentido do verbo porque ele tem preposição obrigatória, tá vendo? Se a regência daquele verbo, daquele termo, pede uma preposição e que tipo de preposição é. Ou seja, o conceito de preposição é muito valioso no estudo da língua portuguesa. Mas vamos ver quais são as preposições essenciais. Olha elas aqui. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. De novo, porque tem que memorizar. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Tranquilo? Essas são as palavras que sempre desempenham a função de preposição. É claro que o a, tá, gente? O a existe o a artigo, o a preposição e o a pronome. Aqui eu tô falando do a preposição. De boinha? Segue lá comigo. Existem preposições que são acidentais, ou seja, são palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que em determinadas frases elas funcionam como preposição. Vamos ver alguns exemplos? Olha lá. O como, o conforme, o segundo, o durante, fora, exceto. Exemplo disso? Vamos lá. Segundo testemunhas, ficou tudo bem. Muito bem. A palavra segundo, ela é normalmente, ou ela pertence à classe dos numerais. Só que aqui ela não está com a função de numeral. Ela está com a função de preposição acidental, significando de acordo com. Tá vendo? De acordo com testemunhas, ficou tudo bem. E não segundo, não uma ordem.
cronológica, em uma ordem sequencial, tá certo? Então, o segundo, que era um numeral, nesta frase desempenha a função de preposição. E eu digo que o segundo aqui é uma preposição essencial. De boa? Tranquilo. Existe também as chamadas locuções prepositivas. O que é uma locução prepositiva? É um conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. Mas é importante, guarda, a última palavra sempre pertence à classe das preposições. Olha lá alguns exemplos. Abaixo de, isto é uma locução prepositiva, mais de uma palavra. E a última é a preposição. A respeito de, tá vendo lá, ó o de. De acordo com, junto a. Então, locução prepositiva é mais, ou são mais de uma palavra, é uma expressão, e a segunda ou a última palavra sempre pertence à classe das preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Isso aí, essas são as essenciais. E existe também, logo na abertura aqui da nossa aula, eu falei que as preposições, elas não sofrem flexão, elas são invariáveis, mas ela tem a combinação e a contração. O que significa isso? Ela se combina, ela se junta com outras palavras. Quando a junção delas não leva à perda fonética, à perda de letra, eu vou dizer que eu tenho a combinação. Quando a junção dessas palavras, de uma preposição com um outro termo, de outra classe gramatical, resultar em uma perda fonética, numa alteração fonética, eu vou dizer que eu tenho a contração. Olha o exemplo aqui. O a preposição, mais o ou os artigos. O que vai me dar aí? Aos. Observem, por favor, que não teve perda fonética. Então, eu vou dizer que aqui aconteceu uma combinação, certo? Olha aqui agora, de preposição, mais o a. O a, artigo, ou as, artigos. O que vai acontecer? O da ou das. O que houve, gente? Na junção da preposição mais o artigo, nesse caso, gerou o fenômeno da contração, porque eu tive perda fonética. Boa, tranquilo, joia! Segue comigo aqui. Agora umas regrinhas que nós temos que guardar no coração, muito importantes, tá? Na linguagem formal, não se deve fazer a contração, a junção da preposição de com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo. Então, entre o de e o sujeito de um verbo, o artigo que faz parte do sujeito do verbo, não pode ter contração. É isso aqui, ó. Está na hora de a criança ir brincar. Quem é que vai brincar? A criança. A criança, portanto, é o meu sujeito. Está vendo que tem um artigo aqui? Então, eu não posso fazer a contração. Está na hora da criança ir brincar. Tá errado. Por quê? Porque eu estaria juntando o de preposição com o a que pertence ao sujeito aqui do verbo ir brincar. Tá certo? No caso, a criança. Esta é a forma correta, sem fazer a contração. Ótimo, muito bem. Guardou isso? Então tá. E existe uma outra questão aqui na combinação, na junção, que é a fusão do a preposição mais o a artigo, que gera o que nós chamamos de crase. Muito bem. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre crase. Defino crase, falo sobre o emprego dela. Vale a pena assistir esse vídeo, ok? Olha lá, exemplo do que eu tô falando. Vou à escola. Gente, o verbo ir pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. A escola admite o artigo a. E aí eu junto esses dois as e eu tenho a crase. Vou à escola. Então, quando vocês verem esse sinalzinho aqui de crase, significa que aqui eu tenho dois as. O a preposição mais o a artigo. Muito bem? Segue agora falando sobre o emprego das preposições e os diversos sentidos que as preposições têm. Amores, eu peguei aqui, para dar um exemplo, uma preposição só. Lembram quais são as preposições essenciais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Muito bem. Eu vou pegar uma só. E vocês vão ver que a mesma preposição, dependendo da estrutura, dependendo do contexto,
ela muda de sentido. Quer ver uma coisa? Vou trabalhar agora com a preposição de e vou estabelecer uma relação de lugar. Olha só, ver de cima. Então, esse de está representando um lugar. Lembra que o segundo termo consequente sempre ele vai estar determinando o primeiro termo antecedente. Então, a preposição ela liga esses termos. Origem. Olha lá, o rapaz veio de Londrina. Origem aqui. E eu tenho a causa. Olha lá, ele morreu de fome. Triste isso, não? E infelizmente muitas pessoas no nosso Brasil de meu Deus ainda morrem de fome, né? No mundo todo. Assunto. Vamos ver o emprego da preposição de como assunto? Falávamos sempre de você. Olha só, a mesma preposição. Tá vendo, ó? Os sentidos dela como variam? E-mail. Carlos veio de ônibus. É o meio utilizado para ele poder vir. E posse. O caderno é de Lúcia, está indicando posse aqui. E matéria, ela usa um vestido de seda. Então, meus amores, todas elas aqui, todos esses exemplos aqui, eu tenho a mesma preposição, a preposição de. Dependendo do contexto, eu vou ter uma variação nos seus valores semânticos. E não é só a preposição de, isso acontece com todas as outras. Belezinha, então? Entendido preposição? Viram como é um assunto fácil, tranquilo e de fundamental importância. Espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Muito obrigada e não esqueça, antes de ir embora, curte esse vídeo. Não está inscrito no canal? Se inscreve, compartilha nas redes sociais. Fica um abraço bem grande no coração de vocês.